Eu sou o Gessivan Alves, neurocirurgião, falar um pouco sobre dores na coluna, né? Então, dores na coluna são queixas muito frequentes, tanto na urgência como no nosso consultório. As dores na coluna têm várias causas. Existem as causas degenerativas da coluna, como as doenças que acometem os ossos, as articulações, os discos da coluna, formando as hérnias de disco. Existem as causas musculares, ocasionadas por má postura, por excesso de peso. Existem as causas tumorais, tumores podem dar dor na coluna. Existem as causas também traumáticas, então fraturas podem ocasionar dor na coluna. E aí é que a gente, quando falamos no público, no idoso, devemos prestar mais atenção à dor na coluna nesse público, devido ao alto risco de fraturas que esses pacientes apresentam por conta da densidade óssea, por conta da osteoporose. Então, idoso com dor na coluna, devemos prestar mais atenção. A dor lombar é bastante comum, porém existem alguns sinais de alerta que devem chamar a nossa atenção para procurar um especialista o mais precocemente possível. Por exemplo, a dor lombar que dura mais de 3 semanas, a dor lombar que não melhora com analgésicos comuns, a dor lombar em repouso, a dor lombar que acorda o paciente à noite, a dor lombar associada a febre, perda de peso, a dor lombar associada a déficits neurológicos, como por exemplo, déficit de força, déficit de sensibilidade nos membros inferiores. Esta dor lombar, ela deve ser avaliada por um médico especialista nisso. As dores lombares de causa degenerativa por desgaste da coluna são dores bastante frequentes e que têm um componente genético associado. Isso não quer dizer que se o seu pai tem dor lombar, você obrigatoriamente vai ter dor lombar crônica, não é? Isso não é verdade. Porém, existe uma predisposição, uma facilitação em pacientes que já têm um histórico familiar de dor lombar crônica. Além do fator genético, existem vários outros fatores que são predisponentes a desenvolver dor lombar, como por exemplo, a postura ao trabalhar, ao sentar, ao dormir, interfere diretamente na presença das dores lombares. Outros fatores, como por exemplo, obesidade, tabagismo, alimentação inadequada, hábitos não saudáveis, todos esses são fatores que desencadeiam e perpetuam as dores lombares. As dores lombares também podem ser secundárias a alguma outra doença, como por exemplo, as doenças tumorais, principalmente em pacientes que já sabem que tem um tumor em outro lugar, por exemplo, tumores de mama, tumores da próstata. Esses pacientes eles podem ter tumores secundários na coluna, e isso pode gerar bastante dor. Além disso, temos também as dores na coluna secundárias a processos infecciosos. É bastante comum em pacientes imunodeprimidos, ou seja, aqueles que não têm uma imunidade adequada, desenvolverem infecções na coluna, proveniente de infecções urinárias ou mesmo infecções dentárias. Isso é bastante frequente em diabéticos ou pacientes que têm imunidade comprometida por uma outra doença. Além disso, temos as dores na coluna secundárias a fraturas. Isso é um tema bastante relevante, principalmente na população idosa, tendo em vista a qualidade, a densidade do osso do idoso, que na maioria das vezes é osteoporótico. Então, a osteoporose é um grande fator de risco para fraturas na coluna e para dor na coluna no idoso. Devemos prestar atenção nesse público, porque a fratura na coluna ocasionada pela osteoporose tende a ser fraturas de difícil tratamento. Então, o diagnóstico precoce é extremamente importante. O tratamento da dor lombar é prioritariamente multidisciplinar. É necessário, de antemão, mudanças dos hábitos de vida, como, por exemplo, praticar atividade física regularmente, mudança dos hábitos alimentares, parar de fumar, combater a obesidade, hábitos posturais, tudo isso ajuda de forma importante a melhorar as dores lombares. Além disso, o acompanhamento com o especialista para tratar e indicar o melhor tratamento. Uma outra questão é o tratamento de reabilitação. Fisioterapia é bastante importante nesses pacientes, como pilates, RPG,
osteopatia e diversas outras técnicas de fisioterapia que melhoram as dores lombares. Em casos selecionados, em casos refratários, é necessária a cirurgia de coluna nesses pacientes, que podem ser cirurgias mais simples ou menos invasivas, até cirurgias mais complexas. Vai depender do grau e da doença que está causando a dor lombar. Além disso, nós que fazemos a cirurgia funcional também podemos lançar mão de técnicas de tratamento da dor, né? Então, técnicas cirúrgicas analgésicas, como bloqueios lombares, etc. Então, o tratamento da dor lombar é algo que deve ser levado a sério, deve ser feito de forma multidisciplinar e o mais precoce possível.